Revelado. A incrível coragem de Maria Cafuza que transformou a história ao enfrentar 8 feitores. Em uma manhã ensolarada em São João do Cambuí, o céu azul vibrava, e o perfume da terra molhada anunciava o amanhecer. Maria Cafuza, com seus 32 anos de história e força, despertou ao som dos pássaros cantando como se fossem uma orquestra da vida. Filha de agricultores, ela cresceu ouvindo a sabedoria de sua mãe e avó, que lhe contaram inúmeras vezes que a dignidade do trabalho honesto é um legado precioso. Com mãos calejadas, ela labutou naquelas terras que eram a extensão de sua alma. Contudo, essa paz idílica estava prestes a ser cortada como uma lâmina afiada. Naquele dia fatídico, Maria ouviu rumores. 8 feitores, representantes da elite econômica da região, estavam prontos para tomar sua propriedade, alegando que ela não possuía direito sobre a terra que herdara de seus antepassados. Aquelas palavras ressoaram em seu peito como um trovão, provocando um misto de indignação e confusão. Como podiam não ver o valor da luta de gerações? As mãos que cultivaram cada semente agora se sentiam rejeitadas, desconsideradas. Enquanto a notícia se espalhava, a pressão sobre Maria apenas aumentava. Olhares conhecidos, antes solidários, se tornaram desconfiados. Por que lutar se essa é uma luta perdida? Alguém sussurrou, e essas palavras afiadas eram como garras que rasgavam seu coração. Mas Maria, forte e determinada, recusou-se a deixar que a desconfiança plantasse sementes de desespero. Com cada respiração, cada batida do seu coração, sua vontade de lutar pela dignidade familiar crescia. Em meio ao caos, a inspiração surgiu. Ao caminhar pelos campos, Maria percebeu que tinha uma voz poderosa, uma oratória que poderia transformar realidade. Ela decidiu reunir a comunidade para compartilhar sua história, para mostrar a verdade oculta por trás da manipulação dos feitores. Seria uma assembleia pública, um clamor por solidariedade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tarde estava quente, mas as palavras de Maria eram como um vento refrescante que varria o ar carregado de incerteza. Ao subir no palanque, ela sentiu a tensão, a dúvida nos rostos dos vizinhos, mas não retrocedeu. Seu discurso se transformou em uma tempestade, paredes de hipocrisia se desfazendo com cada frase, enquanto as verdades emergiam numa torrente poderosa. O apoio da comunidade floresceu, mas os feitores estavam desesperados e intensificaram sua pressão. Eles atacaram suas plantações, mas para Maria, cada ataque se tornava uma emblemática resistência. Com o legado de sua família em mente, ela convocou o espírito de luta que sempre a acompanhou. E assim, a história de Maria Cafuza se desenrolava em um tribunal local, onde a luz do sol atravessava janelas, e a comunidade formava uma adega de esperança do lado de fora. No entanto, em meio a toda essa luta pela justiça, a pergunta pairava no ar. Será que sua luta conseguiria mudar tudo ou ela se tornaria apenas uma lembrança na poeira do passado? O futuro, assim como o amanhecer, ainda estava por revelar, deixando uma expectativa eletrizante no ar. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado, quando Maria Cafuza finalmente encontrou um pouco de paz em meio ao tumulto. A assembleia tinha sido um sucesso. Com lágrimas nos olhos, ela viu vizinhos se unindo, mãos se entrelaçando como se fossem raízes, fixadas na mesma terra que lhe pertencia por direito. Os rostos que antes expressavam desconfiança agora brilhavam com determinação. A energia no ar era palpável, e Maria sentia que, mesmo diante dos feitores, sua voz tinha se tornado um grito coletivo. Mas, enquanto a esperança despontava, uma nuvem de preocupação começava a se formar em sua mente. E se tudo isso não for o suficiente? Um frio na barriga, que ela conhecia bem, a fazia lembrar que a luta estava apenas começando. O sorriso dos seus vizinhos a encorajava, mas a sombra da incerteza não a deixava. Como poderia enfrentar homens poderosos, que tinham recursos infinitamente maiores do que os dela? Naquela noite, enquanto caminhava por sua propriedade, Maria parou para observar as estrelas. Aqui é o meu lugar, aqui estão as minhas raízes, pensou. O brilho diurno da assembleia se misturava à escuridão da dúvida, mas ela sabia que a luta não era só dela. Era um chamamento a todos que haviam sido silenciados. Nas semanas que se seguiram, Maria começou a organizar reuniões secretas, onde conversavam longamente sobre estratégias. Reunir evidências, depoimentos e apoiadores se tornaram prioridade.
As pessoas começaram a trazer documentos antigos, fotos e lembranças que mostravam a ligação ancestral com a terra. Todo o passado da comunidade estava se revelando como uma arma poderosa a seu favor. Enquanto isso, os feitores, percebendo que a resistência crescia, intensificaram suas investidas. A boca do povo começou a ecoar rumores de ameaças, e um clima de tensão se instalou. Maria sabia que precisava acalmar aqueles temerosos. Em um momento de inspiração, decidiu promover um evento festivo na praça da cidade. Uma celebração para unir a comunidade, um lembrete do que estavam defendendo, suas vidas, suas histórias e suas raízes. A festa da resistência. Ela exclamou, e o plano começou a tomar forma. A música, a dança e a comida que sempre estiveram ali, seriam agora os aliados naquele combate. A proposta era mostrar que, na união, estavam mais fortes do que qualquer ameaça. Todo mundo se uniu para arranjar comida, instrumentação e até os filhos começaram a ensaiar uma pequena apresentação. O dia do evento chegou e a praça estava repleta. Música e risos ecoavam enquanto Maria observava com um sorriso largo no rosto. Quando subiu no palco para falar, o coração dela batia forte. Estamos aqui não só para festejar, mas para reafirmar nosso compromisso com a nossa terra, com a nossa história. O público vibrou, a atmosfera tomou um rumo tremendo. Mas, no meio da celebração, um grupo de homens chegou. Eram os feitores, com expressões frias e ameaçadoras. O clima de festa foi substituído por uma tensão cortante. Como Maria enfrentaria essa nova situação? O que aqueles homens desejavam agora? Assim que a música parou e os olhares se voltaram para as novas figuras imponentes, Maria sentiu que o momento da verdade havia finalmente chegado. Maria respirou fundo, tentando recuperar a compostura diante da aparição dos feitores. Seus olhos varreram a multidão, captando rostos pálidos e tensos. O medo era palpável, quase como uma sombra que cobria o ambiente de alegria. Com o coração pulsando, ela tomou um passo à frente, desafiando a fraqueza que ameaçava dominar o momento. Esta festa é nossa. E não vamos nos deixar intimidar por vocês, declarou Maria, sua voz ecoando com firmeza. Olhou diretamente para os feitores, desafiando-os a reagir. Ela não podia permitir que a missão da comunidade se esvanecesse diante daquela opressão. Os feitores riram, mas o som não iluminou a atmosfera. Era um riso vazio, sem calor, uma tentativa desesperada de retomar o controle. Estão todos aqui por sua causa, Cafuza? Sabe que o que fazem é ilegal e inútil, disparou um deles, o mais alto, com um olhar de desprezo. A tensão aumentou. Algumas pessoas começaram a sussurrar, outras se entreolharam em busca de apoio. Mas Maria foi mais rápida. O que é ilegal é roubar nossa história, nossa herança. Esta terra é de nossos antepassados e não vamos sair dela, afirmou novamente, sentindo a força daquela frase ressoar em seu interior. Multidão começou a murmurar, as vozes se misturando em uma onda de concordância. Maria sentia o poder da coletividade crescendo, como se cada pessoa ali tivesse tomado coragem emprestada dela. O clima de medo cedeu espaço à determinação, e uma nova energia pulsava na praça, vinculando todos em um círculo de solidariedade. Os feitores recuaram um passo, claramente surpresos com a resposta daquela mulher que parecia tão frágil, e ao mesmo tempo, tão indomável. Percebendo que haviam subestimado a força da comunidade, um dos homens lançou um aviso. Vocês têm um preço a pagar por isso. Não se esqueçam disso. E antes que pudessem dizer mais, voltaram-se e saíram, deixando um rastro de incertezas no ar. Um silêncio pesado se formou enquanto todos tentavam digerir o que acabará de acontecer. Maria não sabia se aqueles homens retornariam ou se haveria represálias, mas ao olhar para a multidão, viu olhos brilhantes, ombros eretos. Sentiu um misto de alegria e apreensão, ao perceber que, apesar da ameaça, havia conseguido despertar um espírito de luta entre seus vizinhos. De repente, um velho da comunidade começou a cantar uma canção de resistência, as notas elevando-se como um grito de liberdade. Logo, outros se juntaram, e a praça voltou a vibrar com música, embora agora embalada por um novo sentido de propósito. Maria se sentiu revigorada, mas uma pergunta não saia de sua mente. O que fazer depois da destruição do medo? Com o ineditismo da situação, decidiram se reunir novamente na semana seguinte, para continuar o planejamento e fortalecer a estratégia. Agora, sabiam que a festa não era apenas um evento, mas uma jura de que não se calariam. Enquanto todos se dispersavam, Maria olhou para o horizonte, suas esperanças pairando entre a incerteza e a coragem. A luta estava longe de acabar. O que ela não esperava era que um aliado inesperado estivesse prestes a cruzar seu caminho. A semana que se seguiu foi de preparativos.
Maria se sentia energizada, mas também assombrada pelas palavras ameaçadoras que haviam ficado no ar. As reuniões se tornaram frequentes. Em cada encontro, as vozes da comunidade se entrelaçavam, discutindo estratégias, sonhando com um futuro onde pudessem viver em paz. As ideias vinham de todos os lados. Alguns sugeriam formas de resistência pacífica, enquanto outros falavam sobre atos mais audaciosos. Um dia, logo após uma dessas reuniões, enquanto Maria e algumas mulheres estavam limpando a praça, um homem apareceu no limite da multidão. Ele se destacava pela maneira como se movia, com uma postura segura, que transmitia um ar de confiança. Era Pedro, um antigo amigo de Maria. Bem-sucedido na cidade grande, havia voltado para a comunidade após ouvir sobre os conflitos. Oi, Maria, disse ele, com um sorriso que quase iluminará o dia. Escutei sobre o que aconteceu. E quero ajudar. Pedro, você não sabe o quanto precisamos de apoio. Maria respondeu, seu coração batendo mais forte. Ele explicou que conhecia pessoas influentes na cidade que poderiam apoiá-los. O rosto de Maria iluminou-se com a possibilidade de uma aliança. Se conseguimos unir forças, poderemos mostrar ao mundo que estamos lutando pelo que é nosso, afirmou com fervor. Mas o entusiasmo veio acompanhado de uma nova preocupação. E se eles descobrirem que você está aqui? O que farão com você? Questionou uma das mulheres, lembrando das promessas de vingança feitas pelos feitores. Maria falava com fervor. Precisamos da coragem dele, e da coragem de todos nós. É hora de trazermos luz à nossa luta. Nos dias seguintes, o clima de expectativa começou a se espalhar. As pessoas estavam mais engajadas, mais dispostas a apoiar a causa. Maria, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que ainda havia algo obscurecendo seu coração, uma sombra de incerteza. O pensamento de que os feitores poderiam voltar pesava em sua mente. Aquela tarde se transformou em um misto de agitação e ansiedade. Enquanto se preparavam para um grande ato de protesto na semana seguinte, Maria olhou para o céu, imaginando que o futuro poderia reservar. Os murmúrios de esperança e medo se misturavam em sua mente. Pedro voltou com promessas de ajudar a montar um comitê que se uniria a eles. Sua presença era promissora, mas Maria queria mais do que apenas palavras gentis. Ela precisava de ações. Enquanto pensava em tudo isso, uma nova ideia começou a florescer em seu coração. E se conseguíssemos juntar várias comunidades vizinhas, todas juntas em um só grito? Com essa visão clara, ela decidiu que o próximo passo seria convocar representantes de outras comunidades para a reunião. Era um risco, mas Maria sabia que unir forças era a única maneira de se proteger contra aqueles que os ameaçavam. Na véspera do encontro, enquanto Maria organizava os últimos detalhes, uma batida forte na porta fez saltar. Ela abriu, nervosa, e se deparou com um grupo de pessoas desconhecidas, mas que imediatamente perceberam sua luta. Estamos aqui para ajudar, disseram, com os olhares determinados. Maria sorriu, sentindo que sua alma se elevava. Quem são vocês? Perguntou, cheia de curiosidade. A resposta que recebia poderia mudar tudo. A ansiedade rasgou o silêncio quando um dos homens se adiantou e revelou uma verdade devastadora, uma verdade que todos estavam prestes a descobrir e que poderia transformar a popularidade da luta em algo ainda maior. Viemos de uma comunidade que também foi ameaçada pelos feitores. Nós sabemos como derrotá-los. Maria sentiu um frio na barriga. As palavras ecoavam em sua mente. Sabemos como derrotá-los. Como assim? Durante meses, ela e sua comunidade lutavam para entender a natureza daquele inimigo, e agora apareciam pessoas que afirmavam ter a solução. O olhar na face de cada um dos recém-chegados estava carregado de alívio e esperança, mas também de uma emoção que Maria não conseguia decifrar. Como assim vocês sabem? Perguntou, a voz tremendo de expectativa. Não havia como esconder a urgência em seu coração. Aquela poderia ser a oportunidade que ela procurava, o vislumbre do caminho que tanto desejava. O homem que havia falado, um senhor de cabelos grisalhos e olhos determinados, começou a explicar. Nós vivemos as mesmas ameaças. Os feitores já tentaram nos forçar a sair, a silenciar nossas vozes, mas encontramos maneiras de nos defender. Existe força na união. E nós viemos aqui para compartilhar nossa experiência. As outras mulheres de sua comunidade se aproximaram, atraídas pela conversa. Maria sentiu uma onda de emoção percorrer sua espinha. Ela parecia ouvir o pulsar das vidas que estavam ali, unidas por um só propósito. Conte-nos mais, ela pediu, seu coração pulsando com esperança. O Senhor detalhou táticas que usavam para se proteger, formas de se organizar e como conseguiram apoio externo que as fortaleceu.
À medida que as informações iam surgindo, os outros membros da comunidade começavam a olhar uns para os outros com uma luz nos olhos. O fervor voltava, a energia se espalhava como um incêndio furioso. Eu tenho uma ideia, disse Maria, com a voz firme. E se nós fizermos um encontro conjunto? Se outras comunidades puderem se unir conosco, será mais forte. Precisamos juntar a resistência. Os murmúrios começaram a se intensificar, a excitação borbulhava no ar enquanto a conversa avançava, a confiança em sua visão crescia. Eles precisariam agir rápido. Um plano começava a se formar, a ideia de um grande ato que unisse todos os oprimidos, um clamor por direitos e liberdade, se tornando cada vez mais real, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. E se não funcionasse? E se os feitores fossem mais fortes do que imaginavam? Essa ansiedade lhe estrangulava o peito. Uma impulsão feroz, porém, a instigava a avançar apesar do medo. Afinal, o que era pior? Lutar e falhar ou nunca lutar e viver a incerteza? A noite caiu e todos se dispersaram, mas Maria ficou pensativa. Cada possível cenário se desenhava em sua mente, borrado pelo medo, pela paixão e pela necessidade de mudança. Quando Pedro chegou do lado de fora, percebeu a expressão de Maria. "O que está pensando?" perguntou ele, com um tom de preocupação. "Se vamos fazer isso, será tudo ou nada. E espero que não seja nada. Precisamos de cada voz, de cada espírito disposto a lutar. Jornalistas, aliados, todos. Não podemos nos deixar abater. Se deixarmos um vazio, os feitores ocuparão. E isso é tudo que não quero", ela respondeu, sua voz firme, mas vulnerável. Pedro assentiu, admirando a determinação dela. "Então vamos fazer isso com coragem. Estamos juntos nessa." Maria sorriu finalmente, sentindo um pouco do peso se dissipar. O movimento havia começado, a chama da resistência finalmente acesa. Naquela madrugada, Maria ficou acordada, planejando cada detalhe, cada palavra que poderia unir sua comunidade. Mas uma ideia estava em sua mente. E se houvesse alguém, em um lugar inesperado, que tinha a chave para derrubar os feitores de uma vez por todas? Se houvesse um aliado poderoso que poderia ajudar, poderiam conseguir muito mais do que imaginavam. Quando o sol começou a nascer, com suas cores quentes e brilhantes, uma nova determinação tomou conta de Maria. O momento de agir estava próximo. E o que descobririam a respeito daquele aliado poderia mudar tudo. O dia amanheceu radiante, mas Maria sentia como se um turbilhão estivesse dentro de seu peito. Ela não conseguia tirar da cabeça a ideia de um aliado. A força da união que o homem grisalho havia mencionado ainda ressoava, mas agora havia uma nova possibilidade, alguém com poder real. A mente de Maria trabalhava 1000 por hora ponto na comunidade. Enquanto o barulho da cidade acordava aos poucos, Maria decidiu convocar uma urgente reunião com os líderes. Poderia ser uma chance única de discutir a estratégia, e ela precisava compartilhar suas ideias. "Sinto que temos que buscar mais do que apenas unir as comunidades", Maria começou, olhando nos olhos de cada um deles. "O verdadeiro poder pode estar em um apoio que ainda não exploramos. Precisamos encontrar esse aliado que mencionei, e isso pode nos dar a força que precisamos para enfrentar os feitores de frente." Os outros se entreolharam, algumas expressões estavam carregadas de dúvida. Maria podia perceber os medos que habitavam cada um deles, como sombras que pareciam dançar nas paredes. Mas também havia um brilho de esperança no olhar de alguns. "E se ele não existir?" berrou um dos homens mais velho, seu tom pesado como chumbo. "Estamos falando de algo muito incerto, Maria. Não podemos nos arriscar mais uma vez." A resposta partiu de seu coração. "E se existir? E se a gente não tentar e perder essa única chance? Os feitores já nos tomaram tanto, não podemos deixar que eles continuem a fazer isso. Precisamos arriscar para mudar a nossa história." Sua voz subia em fervor. Cada palavra era como uma chama que crescia ponto. As conversas começaram a ganhar vida, e a sala, antes pesada pela incerteza, passou a pulsar com discussões animadas. Cada um trouxe ideias sobre como poderiam procurar esse possível aliado. Foi então que Clara, uma mulher destemida e respeitada na comunidade, sugeriu algo ousado. "Podemos fazer circular uma carta entre as comunidades vizinhas, pedindo ajuda. Se esse aliado realmente estiver presente, ele deverá ver nosso esforço e apoiar nossa luta." Ouvindo isso, a emoção de Maria disparou ainda mais. A ideia de uma carta, de um apelo unindo vozes em uma só canção de resistência, parecia mágica. Cada um começou a discutir o que escrever, a se levantar e a serenar a coletividade. Porém,
Antes que pudesse perder a vontade de continuar, uma outra voz interrompeu o fervor. Era Pedro, que já estava parado na porta, seu rosto transparecia preocupação. E se os feitores se anteciparem a esses movimentos? E se isso acabar colocando todos nós em perigo? Precisamos nos preparar para o pior. Aquelas palavras eram como um balde de água fria em meio ao calor daquela animação. Maria sentiu um nó na garganta ao pensar nas consequências. Ela sabia o que estavam enfrentando, mas também sabia que o silenciar era verdadeira derrota. Pedro, se a gente não agir agora, ainda estaremos em perigo. Precisamos arriscar e mostrar que somos mais fortes juntos. Disse Maria, mantendo os olhos fixos nos dele, tentando transmitir toda sua convicção. Quando a discussão começou a morrer, Maria se aproximou da mesa, pegou uma caneta e um pedaço de papel, e começou a escrever. Com cada traço, sentia que estava prendendo ali não apenas palavras, mas esperanças, lutas e sonhos. Enquanto a reunião se desenrolava, ela desenhou as primeiras linhas da carta que poderia mudar tudo. Mas ainda havia uma questão pendente em sua mente. Será que a busca por esse aliado levaria a um maior perigo? A certeza do que deveria fazer agora parecia clara, mas o que descobriria quando mobilizasse a comunidade, e as repercussões disso tudo? Maria segurou o papel com firmeza, um sopro de determinação a guiando, mas uma nova dúvida nascia em seu coração. O destino da luta poderia estar atrelado a decisões que já não diziam respeito apenas a ela. A pressão da escolha pesava. Quando tudo parecia estar se alinhando, ela soube que não poderia voltar atrás. E enquanto escrevia, um novo pensamento atingiu como um raio. E se esse aliado fosse alguém que eles já conheciam? Que segredos poderiam ser revelados nessa busca profunda? Maria concluiu a carta que poderia ser a chave para a resistência. O papel não era apenas uma folha em branco, era um grito silencioso de esperança que ecoava pelos corações de todos na sala. Enquanto suas mãos escreviam, ela sentia uma mistura de nervoso e excitação pulsar em seu peito. A ideia de que esse aliado poderia ser alguém já próximo à comunidade a fazia tremer. Vamos deixar a carta pronta e começar a enviá-la, afirmou ela, olhando para aqueles que a cercavam. Os líderes estavam agora mais unidos, como se o espírito de luta renascesse em cada um deles. No entanto, claro, o medo ainda pairava ali, como uma sombra. Força e união, Clara repetiu, como um mantra. Se estamos juntos, nada poderá nos esmagar. As palavras de Clara acenderam uma chama na mente de Maria. Uma ideia tomou forma, e ela compartilhou. Por que não formamos grupos para procurar por esse aliado? Podemos dividir a cidade, conversar com todos e perguntar se alguém já ouviu falar de alguém que poderia nos ajudar. Pedro, ainda cauteloso, interveio. Precisamos estar preparados, pois essa busca pode atrair atenção indesejada. O silêncio tomou conta da sala. A possibilidade de serem perseguidos quase fez Maria hesitar. Contudo, a visão de suas famílias, a luta deles, era maior que aquilo. Eles não podiam se dar ao luxo de deixar o medo desmantelar suas esperanças. Se for para lutarmos, que lutemos juntos. Que cada passo dado traga um novo respiro para nossa comunidade. Ela exclamou, seus olhos brilhando de determinação. Com essa nova energia, os grupos se formaram rapidamente. Maria ficou com Clara e Pedro. Cada um dos líderes seguiu diferentes direções, com o objetivo de ativar a busca por esse aliado misterioso. Maria nunca havia se sentido tão viva. As ruas, recheadas de vida, pareciam proporcionar uma nova perspectiva de luta e união. Enquanto andavam pelas vielas da comunidade, Maria notava as expressões familiares, curiosas e, ao mesmo tempo, preocupadas. As pessoas murmuravam uma nova esperança ao ver os líderes em comum se movimentando, conversando e animando uns aos outros. Maria sentia o peso da missão nos seus ombros, mas a ideia de um aliado mantinha firme. Após horas de conversas e visitas, um homem idoso, com olhos que refletiam histórias de batalhas passadas, se aproximou deles. O que vocês estão procurando, jovens? Disse ele, a voz embargada pela experiência. O coração de Maria disparou. Estamos em busca de um aliado. Acreditamos que precisamos de apoio para enfrentar os feitores. O idoso lançou a eles um olhar sábio e triste ao mesmo tempo. Às vezes, o aliado que você procura está onde você menos imagina, pode ser alguém que ouço por aqui ou até mesmo um velho conhecido. Maria sentiu a pressão em seu peito aumentar. E se esse aliado fosse uma figura do passado, alguém que já tinha suas próprias cicatrizes? Para onde essa busca estava mesmo levando? O que mais revelaria? Você conhece esse aliado? Perguntou Pedro, ansioso. O homem hesitou. Conheço,
mas a pergunta é se ele estará disposto a se unir a vocês. O passado pode não perdoar algumas escolhas. Essas palavras ficaram martelando na cabeça de Maria. A ligação entre o passado e presente não era apenas um fio, era uma corda que poderia trazer tanto dor quanto cura. A resistência já não era apenas sobre um aliado, mas sobre a reconexão com histórias que tinham sido enterradas. Ela olhou para Clara e Pedro, esperando que eles sentissem a mesma inquietação que lhe atormentava. Precisamos encontrar essa pessoa. O que houver, faremos isso juntos. Enquanto caminhavam na direção do que poderia ser um novo começo, Maria não sabia ao certo se estava pronta para o que poderia vir a seguir. Afinal, o que o passado poderia revelar? As incertezas pesavam como um manto sobre seus ombros. Quantos segredos estariam à espreita na busca pelo aliado que poderia mudar tudo? Enquanto Maria, Clara e Pedro se afastavam do homem idoso, o clima carregado de expectativa os envolvia. As palavras dele ainda ecoavam na mente de cada um, como um lamento por escolhas não feitas e caminhos não seguidos. As ruas, antes vibrantes com o murmúrio da vida cotidiana, pareciam agora mais sombrias, como se os segredos do passado estivessem se escondendo em cada esquina, prontos para emergir. Maria precisava de respostas. A cidade, que um dia foi seu lar, agora se tornava um labirinto de incertezas. Ela sabia que a busca pelo aliado poderia muito bem se transformar em uma redescoberta de si mesma. Vamos até a casa de João, sugeriu Clara, quebrando o silêncio. João, um amigo de infância de Maria, tinha visto muitas coisas e conhecido muitas pessoas. Ele pode ter ouvido algo. Com o coração acelerado, o trio seguiu seu caminho. A memória de João iluminava a mente de Maria. Eles haviam compartilhado risadas, desafios e até alguns segredos na infância. Mas a vida os levou por caminhos diferentes, e a verdade é que ela nunca soube como João lidou com as cicatrizes que a vida lhe impôs. Agora, precisava descobrir se ainda havia um pedaço daquele menino esperançoso no homem que ele se tornará. Ao chegar à porta da casa de João, um misto de ansiedade e nostalgia tomou conta de Maria. Ela hesitou antes de bater, como se o próprio ato de tocar a campainha pudesse desencadear uma avalanche de memórias e sentimentos. Mas a urgência da sua missão a impulsionou a seguir em frente. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele, João, um pouco mais envelhecido, mas com os mesmos olhos brilhantes que um dia refletiram sonhos. Maria? Ele disse, surpreso. Quanto tempo? João, Maria gaguejou, sentindo o peso das palavras entaladas na garganta. O que dizer? Como explicar tudo o que havia acontecido? Estamos em busca de alguém, um aliado. Alguém que possa nos ajudar a lutar. O semblante de João mudou. A alegria inicial foi substituída por uma intensidade que Maria não esperava. O que você está dizendo? Lutar contra os feitores? É perigoso, Maria. Ele olhou para o chão, como se as lembranças estivessem ferindo. Eu me afastei disso há muito tempo, por favor. Clara interveio. A voz dela era um apelo genuíno. Precisamos de você. Sabemos que você conhece coisas que podem nos ajudar. As pessoas da nossa comunidade precisam de coragem, e, sem você, ficamos mais fracos. A expressão de João começou a amolecer e palavras que antes estavam guardadas por trás de muros de dor começaram a fluir. Eu nadei em águas turvas e perdi muito. Eu não sei se sou o homem certo para isso, ele admitiu, a voz embargada por remorso. Maria deu um passo à frente, sentindo a verdade crua em cada palavra que ele proferia. Mas você também já mostrou coragem, João. E talvez seja essa coragem que nós precisamos agora. Você não está sozinho. Todos merecem uma segunda chance, até você. Um silêncio pairou sobre eles. Maria podia ver a luta interna em João. Ele queria jeito de voltar a acreditar, queria se sentir parte de algo maior, mas a dor da sua história o prendia ao passado. Finalmente, ele olhou para os olhos de Maria, buscando resposta para sua dúvida. E se eu falhar? A falha não é o fim, Maria disse, determinada. É apenas parte do caminho. Mas se você estiver disposto a tentar, então juntos, poderemos ser a força que essa comunidade tanto precisa. Enquanto a conversa se desenrolava, coisas inesperadas começaram a se revelar. Podia ser a chance de João reescrever sua história e, talvez, seja a oportunidade que Maria e seus aliados estavam buscando. Mas uma nuvem de incerteza ainda pairava. O que aconteceria se João se recusasse? E se, em vez de um aliado, eles encontrassem um homem marcado por um passado de frustrações? Maria sentia isso, pesava sua decisão nos seus ombros. Com um sopro de esperança e uma expectativa renovada, o tempo parou por um momento. Seria essa a virada que eles estavam esperando?
O silêncio que se seguiu à pergunta de Maria parecia ter parado o tempo. Era como se a sala, antes acolhedora, agora se tornasse um campo de batalha interno para João. Os olhos dele buscavam algo no passado, talvez uma conexão, um fio de esperança que ele havia deixado escapar. Maria sentia seu coração pulsar forte no peito. Ela precisava acreditar que João, o menino alegre que conhecera, ainda havia algum lugar dentro daquele homem abalado. Lembre-se, João, ela insistiu, nós éramos crianças sonhadoras. Você lutava por tudo que acreditava. Por que não pode fazer isso novamente? A força nas palavras de Maria parecia tocar João de maneiras inesperadas. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse abrir uma porta escondida dentro de si. Clara e Pedro trocaram olhares. Aquela era a hora da verdade. E com um leve movimento, João afastou os cabelos grisalhos da testa e respirou fundo. Talvez eu possa tentar, ele disse, a voz agora mais firme, mas ainda tremendo com a vulnerabilidade. Sei que enfrentei meus demônios. Eu não posso esquecer o que aconteceu. Mas talvez, se fizermos isso juntos, eu possa encontrar um jeito de seguir em frente. Um sorriso quase involuntário brotou no rosto de Maria. Era um pequeno sinal de vitória, mas um sinal muito significativo. Vamos fazer isso por todos nós, disse Clara, quase como um mantra, unindo o grupo no propósito. A coragem de um só pode iluminar o caminho de muitos. A decisão estava tomada, e a atmosfera na sala se iluminava com uma nova energia. A força que antes parecia distante agora se tornava palpável. João, todo preenchido por memórias e arrependimentos, começava a descobrir um novo sentido para sua vida. Mas precisamos agir rápido, João acrescentou, agora com os olhos atentos. As coisas estão mudando na cidade. Existem pessoas que não vão ficar paradas enquanto tentamos fazer isso. Sua voz ecoava o medo e a determinação. A luta não será fácil. Pedindo a colaboração de todos, João começou a compartilhar o que sabia sobre os feitores e suas ações. Ele falou sobre as alianças que antes formara e dos erros que o levaram ao afastamento. Cada palavra que saía de sua boca parecia liberar um peso e, ao mesmo tempo, captar a atenção de Maria, Clara e Pedro, que escutavam sem piscar. Você não tem ideia de como eles operam, João continuou, com aquela mesma intensidade que Maria havia reconhecido. Mas tudo o que eu sei agora pode ser utilizado. E, por favor, entendam, é tempo de coragem. Não podemos nos deixar vencer. As horas passaram, e embora a conversa tenha sido repleta de tristezas, era também um renascimento. João estava finalmente se permitindo ser parte de algo maior, e Maria via que a luz dentro dele começava a brilhar. Mas enquanto planejavam o próximo passo, um ruído forte cortou a conversa. Alguém batia à porta com força. A tensão na sala era palpável. Joana e Clara se entreolharam, seus corações acelerando. O que aconteceu? Seriam os feitores? Ou algo ainda mais sombrio? Maria hesitou, mas já sabia o que precisava fazer. A coragem por si só não bastaria. Vamos, temos que descobrir, disse ela, e a determinação em seus olhos foi suficiente para que João, Clara e Pedro a seguissem. A porta se abriu, revelando uma figura familiar, mas um tanto inesperada. Agora, eles precisavam enfrentar não só os feitores, mas as dificuldades ainda não reveladas nos labirintos da própria cidade e nos labirintos de suas próprias almas. O que mais estava por vir? As escolhas que fariam agora poderiam mudar tudo. A noite estava densa, e o ar vibrava com a expectativa do desconhecido. A figura à porta era Rosa, uma mulher forte e respeitada entre as comunidades. Seu semblante, normalmente sereno, estava marcado pela ansiedade. Maria, preciso falar com você, agora. Maria trocou olhares rápidos com seus aliados, a tensão crescendo. O que está acontecendo, Rosa? Os feitores vieram para nós. Estão aumentando a pressão e prometendo represálias. Se não desistirmos, vão nos expulsar de nossas terras, assim como planejavam fazer com você. As palavras de Rosa eram como lâminas, cortando a esperança que começava a florescer entre eles. Não podemos nos deixar intimidar. João disse, sua voz subindo em firmeza. Precisamos unir nossas forças, não só contra eles, mas uns aos outros. A resistência começa agora. O homem que antes se mostrava relutante agora se tornava um líder decidido. Maria sentiu a chama da luta reacender dentro de si. Temos que agir imediatamente. A aliança entre nossas comunidades vai ser a chave. Com um brilho nos olhos, ela olhou ao redor e viu que cada um de seus amigos estava animado, uma energia contagiante infiltrando aquele espaço. Naquela mesma noite,
enquanto a cidade dormia, eles se reuniram em um armazém abandonado, longe da atenção dos feitores. A sala logo se tornou um centro de ideias e estratégias. A faísca da resistência estava acesa. Entre risadas nervosas, planos ousados e o som de papel e caneta riscando, os líderes discutiram a importância da comunicação. Precisamos mostrar nossa força em unidade, disse Clara. Devemos convocar todos os aliados e formar um grande ato de resistência. O plano estava tomando forma, e Maria sentia que, finalmente, a luta poderia se tornar um clamor poderoso. Com as primeiras luzes do dia se filtrando pelas janelas do armazém, a insatisfação que por tanto tempo havia ficado silenciosa começou a transbordar. Na manhã seguinte, Maria, Clara, Pedro e João se encontraram na praça central. As vozes que antes eram baixas e hesitantes agora ecoavam firmes. Uma convocação para um protesto estava sendo feita, prometendo reunir todos aqueles que se sentiram silenciados durante anos. Maria usou sua força oratória e, ao falar, cada palavra parecia carregar um peso de esperança e determinação. O dia do protesto chegou, e a cidade estava transbordando de vidas unidas. Famílias, crianças e idosos se reuniram na praça, e o sentimento de unidade estava presente. Maria olhou ao redor, vendo sua comunidade unida como um só coração pulsante. O sol brilhava em seus rostos, e enquanto segurava o microfone, os corações de todos batiam em uníssono. Hoje não lutamos apenas por nós, mas por cada sonho e cada semente plantada por nossos ancestrais. Enquanto os gritos de determinação ecoavam pela praça, os feitores se aproximavam. O clima, que poderia ter sido de medo, estava impregnado de coragem. As vozes se intensificaram, e o chão tremia sob o peso da resistência. Os feitores, surpresos, começaram a perceber que haviam subestimado a força da união. Com passos decididos, Maria caminhou até a linha de frente, encarando os homens que um dia pensaram que poderiam dominá-los. Vocês não podem roubar o que é nosso. Esta terra tem nossa história, nossas vidas. Não vamos recuar mais. Os feitores tentaram intimidá-los, mas a resposta de Maria reverberava. Com cada grito de resistência, cada lágrima de união, eles começaram a ruir. E assim, a batalha não era de violência, mas de determinação e valentia. A cena era digna de um filme épico, e Maria se sentia como uma heroína, provocando uma mudança que realmente poderia durar. À medida que o sol se punha, um novo dia se despontava. A batalha não havia acabado, mas a vitória estava muito mais perto do que jamais haviam imaginado. A luta de Maria, e a coragem de cada um que a acompanhava, agora ecoariam pela cidade, ressoando como um grito por dignidade e justiça. Juntos, eles começavam a criar um futuro onde o respeito e a união prevaleciam. A história de Maria Cafuza e sua luta só mostrava que a resistência é um poder que reside na coragem coletiva. Um poder que não pode ser subestimado. Se você também acredita na força do coletivo e na coragem que reside em cada um de nós, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias emocionantes como esta cheguem a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esta conclusão inspiradora e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para agir. Juntos, somos mais fortes.